Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu, Tamires Peixoto e a Ana Luísa, alunas do PIBID, trouxemos uma aula bem legal sobre herança e sexo. Estão preparados? Bom, para começar, existem dois grandes grupos de mecanismo de determinação do sexo nos animais. O grupo que envolve apenas cromossomos sexuais. Nesse grupo fazem parte os sistemas XY, X0, ZW e Z0. E o grupo que não envolve cromossomos sexuais. Nesse caso, outros fatores atuam para a determinação do sexo, como os fatores ambientais, a temperatura, por exemplo. Antes de começar a falar desses sistemas, vamos aprender o que são cromossomos homólogos. Então, os cromossomos homólogos são os pares de cromossomos herdados do pai e da mãe, que possuem informações genéticas semelhantes, assim como comprimento, estrutura, quantidade, localização de genes e centrômeros também similares. Outra característica dos cromossomos homólogos é que eles são encontrados em células diploides e, apesar da semelhança, são originados de alelos diferentes. Os genes ocupam o mesmo lóculo gênico e são relacionados à determinação das características dos seres vivos. Os cromossomos homólogos passam a existir durante a meiose, uma das etapas da divisão celular, quando as células se replicam para regenerar o tecido humano. Eles possuem o mesmo tamanho e informação genética dos seus predecessores e são, portanto, homólogos. Portanto, é durante o processo de meiose que os cromossomos homólogos se alinham e pode ocorrer a recombinação entre cada um dos pares, responsáveis pela diversidade biológica entre os seres. Vocês lembram que eu falei sobre o grupo que envolve apenas cromossomos sexuais? Bom, agora vamos falar sobre cada sistema. Para começar, vamos falar sobre o sistema XY. No sistema XY, o sexo feminino é definido pela presença de dois cromossomos sexuais iguais, chamados cromossomos X, e são representados assim como vemos na imagem, e o sexo masculino pela presença de dois cromossomos sexuais diferentes, o cromossomo X e o cromossomo Y. Esse sistema de determinação do sexo ocorre na espécie humana e na maioria das espécies de mamíferos e de insetos. Nesse sistema XY, as fêmeas são o sexo homogamético. Isso porque produzem um único tipo de gameta, e o seu sexo é determinado pelos cromossomos sexuais homólogos, ou seja, XX. Já os machos são heterogaméticos. Eles produzem dois tipos de gametas quanto aos cromossomos sexuais. Metade dos gametas normais portam um cromossomo X e a outra metade um cromossomo Y. Sendo assim, nesse sistema XY, o sexo descendente é determinado pelos gametas masculinos, como podemos ver na imagem. Trouxemos a família Simpson para entender melhor como ocorre a determinação do sexo no sistema XY. Bom, nós humanos temos cerca de 46 cromossomos, e esses cromossomos são organizados aos pares. Recebemos 22 pares autossômicos mais um par sexual do pai, e 22 pares autossômicos mais um par sexual da mãe. Os 22 pares chamados de autossomos não estão ligados ao sexo, mas sim ao material genético da espécie. Podemos observar que para ser fêmea, o par sexual precisa ser idêntico, XX, e para ser macho, o par precisa ser diferente, XY. O sistema X0 é um pouco diferente do que ocorre na gente. Nesse sistema, os machos são representados pelo X e pelo 0, e as fêmeas são representadas pelo XX. Nesse sistema, os machos são considerados heterogaméticos. Eles produzem dois tipos de gametas quanto aos cromossomos sexuais. Um que apresenta o cromossomo X e outro que não tem cromossomo sexual. Já as fêmeas são o sexo homogamético, porque os seus gametas produzem dois tipos de cromossomo X, assim como ocorre no sistema XY.
O sistema X0 ocorre em alguns insetos, principalmente em percevejos, gafanhotos e baratas. Portanto, pela ausência do cromossomo sexual masculino, chamamos de sistema X0. No sistema ZW, as coisas mudam bastante. Os cromossomos sexuais, eles são invertidos. O macho apresenta 2 cromossomos sexuais iguais, ZZ, enquanto as fêmeas apresentam 2 diferentes, um Z e o outro W. No sistema ZW, como dito anteriormente, as fêmeas apresentam 2 cromossomos sexuais diferentes, sendo dessa vez o sexo heterogamético, enquanto os machos apresentam 2 cromossomos sexuais iguais, sendo o sexo homogamético. Os cromossomos sexuais, nesse caso, são apresentados pela letra Z e W para que assim possa se diferenciar do sistema XY. Esse sistema é comum em borboletas, mariposas, alguns peixes e diversas espécies de aves. E por último, o sistema Z0. Nesse sistema, a fêmea é o Z0 e o macho é o ZZ. Nesse sistema, a fêmea é o sexo heterogamético e o macho é o sexo homogamético. Isto ocorre nas espécies onde não há o cromossomo W, mostrando os machos com um par de cromossomos sexuais ZZ e as fêmeas com apenas um cromossomo, o Z, sendo o inverso do sistema X0. Esse sistema é denominado Z0, sendo que o 0 indica a ausência do cromossomo W. Bom, agora vamos falar sobre as características dos cromossomos X e Y. Sabemos que os cromossomos sexuais têm algumas diferenças. Entre essas diferenças está o tamanho dos cromossomos. O cromossomo X é maior e o cromossomo Y é mais curto e possui um número menor de genes. Possui uma porção com genes exclusivos do sexo masculino. Essa região exclusiva do gene Y é chamada de região não homóloga entre os cromossomos X e Y. A herança genética ligada ao sexo é relacionada principalmente às partes não homólogas do cromossomo. Essa parte da herança genética, além da definição do sexo biológico, está relacionada também com doenças como daltonismo, hemofilia e o glaucoma juvenil. E sobre partenogênese, vocês já ouviram falar? A partenogênese é uma forma de reprodução assexuada, onde só o gameta feminino é utilizado na reprodução, não sendo necessário um macho para a procriação das novas gerações, contendo material genético quase idêntico ao da progenitora. Esse fenômeno é observado em plantas e animais. Existem diferentes espécies que realizam partenogênese. Algumas são compostas apenas por fêmeas, já outras possuem machos em números bem menores. No segundo caso, geralmente ocorre a intercalação de reprodução assexuada e sexuada, visando garantir a variabilidade genética. Alguns exemplos são abelhas, escorpião amarelo, pulga d'água e até algumas espécies de peixes. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a próxima!